Olá, bom dia. Dia 29/4/2024 e é uma grande oportunidade nós também estarmos aqui para meditarmos a palavra do Senhor. Ao longo da vida a gente vai percebendo que nem todo lugar recebe a gente. Nem todo lugar dá acesso a gente, né? Tem lugares que você não pode ir por causa da sua roupa, o tipo de roupa que você não tem, a quantidade de dinheiro que você tem na conta talvez não permite que você entre em determinados lugares, que é para pessoas que têm um pouco mais de dinheiro que você. Em alguns lugares, infelizmente, por causa da cor da sua pele, né? Enfim, uma série de coisas. Uma série de coisas pode acontecer e impedir da gente chegar a qualquer lugar, porque não há lugar o suficiente, ou melhor, você não é o suficiente para determinados lugares. Mas existe um lugar que ele pode ser para qualquer pessoa. Na verdade, ele é para qualquer pessoa. E há lugar para você e para mim lá, né? O que eu vou falar aqui hoje, pela manhã, é uma reflexão, é um resumo da reflexão feita na mensagem de sábado à noite, lá na igreja, quando da ocasião do seminário com surdos, né? Nós tivemos um grande seminário lá na igreja com surdos e vieram pessoas do Rio, vieram irmãos do Rio, da Igreja Batista Betânia e outros irmãos de várias outras igrejas estavam lá. Foi um grande trabalho. Eu parabenizo, inclusive, o Ministério com Surdos da nossa igreja por causa disso. E então foi a reflexão que nós trouxemos e eu quero trazer um resuminho dela aqui nesta manhã. O texto que nós vamos ler é Marcos capítulo 7, do versículo 31 ao 37, que diz assim, ó: E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, rogaram-lhe que lhe pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais os proibia, tanto mais o divulgavam. E admiraram-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Bom, o que eu quero mostrar aqui, a partir desse texto de Marcos, é que Jesus ele vai numa região estrangeira, ele vai em lugares estrangeiros. A Bíblia aqui no texto começa dizendo assim no versículo 31, ele saiu de Tiro e Sidom, que eram cidades de cultura grega. Então ele sai de Tiro e Sidom e vai margeando a parte leste do mar da Galileia e chega na região de Decápolis, que também era uma região estrangeira. Na região de Decápolis, onde tinha no mínimo 10 cidades, por isso Decapolis, né? Decápolis, ali nesse contexto que já devia ter umas 19 cidades. Era uma região muito povoada por romanos, era povoada inclusive por soldados romanos. Então Decápolis era uma cidade estrangeira, assim como Tiro e Sidom. Quer dizer, Decápolis era uma região de várias cidades estrangeiras, assim como Tiro e Sidom, de onde Jesus passou. Por que Marcos faz essa questão geográfica importante para o Marcos? Porque Marcos, o evangelista, ele está escrevendo para romanos. O evangelista Marcos ele tem o objetivo de mostrar que Jesus também veio salvar pessoas romanas, que eram chamadas de gentílicas, né? Pessoas de outros povos. Jesus é para todos. Então Jesus vai naquela região. Quando chega ali, alguém traz a ele um homem que é gago e surdo. Ele cospe na língua do rapaz, enfia o dedo no ouvido, fala efatá. E o rapaz começa a falar livremente e ouvir perfeitamente. Não havia lugar para esse rapaz em muitos lugares da sociedade judaica. Primeiro, porque ele talvez fosse estrangeiro. E segundo, porque ele tinha uma deficiência física. Ele ouvia pouco, ele não ouvia nada e falava com dificuldade. Na sociedade judaica, existia uma teologia chamada teologia do puro e do impuro. Se uma pessoa nascesse com algum tipo de deficiência, ou tivesse algum tipo de deficiência, algum tipo de problemas físicos, de modo geral, ele era considerado alguém que estava sendo punido por Deus, tratado por Deus, ou até mesmo amaldiçoado. Haja vista lá no livro de Jó. Quando Jó passa por toda a calamidade que passa, qual é o discurso dos amigos de Jó? Jó, com certeza você pecou.
Deus não ia deixar que isso acontecesse contigo se você não tivesse pecado. Então o tempo todo Jó tem que ficar se justificando e dizendo que ele não pecou. Então, dentro da teologia do puro e do impuro, você tem essa ideia de que uma pessoa só era enfermo porque Deus estava punindo ele por algum pecado, porque ele estava em dificuldade com Deus. Então, por causa disso, havia as aldeias de pessoas enfermas, principalmente doença de pele. E todas as doenças de pele era chamada hoje chamado de rancenias, né? Era chamado de, esqueci o nome agora, leproso. Qualquer enfermidade de pele era um tipo de lepra. E a pessoa tinha que sair da sociedade e ir morar num lugar específico para aquele tipo de gente. Então, esse homem aqui, que era surdo e gago, provavelmente ele não estava na sociedade comum, mas ele tinha amigos que conheciam ou já tinham ouvido falar sobre Jesus. E esses amigos, então, levam esse rapaz até Jesus. Por que levam? Ele não era cego, ele era surdo e gago, mas por alguma razão, talvez por desconhecer o terreno, talvez por não conhecer Jesus, ele é levado até Jesus. Quando chega lá, Jesus opera um milagre, fazendo alguns tipos de movimentos que são meios de graça, que são desnecessários, inclusive. Jesus não precisava enfiar o dedo no ouvido dele e cuspir na língua. Mas os estrangeiros muitas vezes precisam ver sinais, precisam ver alguma coisa acontecendo. Agora você imagina uma coisa, Jesus pega esse rapaz, tira ele à parte, porque olha, os amigos tiraram ele do meio da multidão, e Jesus tira esse rapaz do meio dos amigos que o levaram, e fica só ele e Jesus. Um tratamento personalizado, um tratamento comum, somente os dois, por algumas razões. O surdo, como a gente tem um ministério com surdos na igreja, a gente recebe muito esse tipo de informação. O surdo, por sua natureza, ele tem um campo de visão mais amplo. E é muito fácil ele perder a atenção, porque como ele não escuta, ele tem que olhar mais, perceber mais, sentir mais. Então os outros sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a visão, fica mais aguçado. No meio de uma multidão, Jesus falando com ele, Jesus tratando dele, poderia ser uma dificuldade para ele entender Jesus. Então Jesus tira ele à parte, fica só ele e Jesus, a multidão fica lá, até os amigos ficam do lado ali, torcendo para que alguma coisa de bom aconteça com ele. E Jesus o cura ali, em particular. O que esse texto quer nos dizer? Que há um lugar para você nos planos de Deus. Havia um lugar para aquele surdo no plano de Jesus. Na caminhada de Jesus, no passar de Jesus naquela região, Jesus precisava parar um tempo com esse rapaz. A gente sabe pelas Escrituras que Jesus fez muitos milagres que não foram registrados. O Evangelho de João termina dizendo isso. Esses poucos milagres que foram registrados aqui foi só para dar testemunho, mas ele fez muito mais coisa que não caberia em livro nenhum. Não teria livro suficiente no planeta para escrever o tanto de coisa que Jesus fez. Pessoas foram curadas por Jesus até mesmo sem um contato pessoal. Jesus no meio da multidão pregando, falando, e as pessoas poderiam ser curadas. A gente vê isso acontecendo. E no sábado eu perguntei isso lá, quantas pessoas levantaram a mão, porque já aconteceu com elas, né? De estarem num culto público, o pregador pregando normalmente, orando normalmente, tudo acontecendo normalmente, não houve nenhum tipo de direcionamento e pessoas que estavam no auditório ouvindo a mensagem foram curadas de algumas coisas. Isso aconteceu comigo. Eu estava num culto uma vez com a garganta inflamada, eu falei sábado, com a garganta inflamada, com febre, mas eu não queria perder aquele culto, era um testemunho, e eu fui àquele culto numa igreja aqui em Juiz de Fora, uma igreja batista. Não tinha nenhum tipo de apelo emocional, não tinha nenhum tipo de vem à frente você que está enfermo, não tinha nada disso. O culto estava acontecendo normal, era um culto normal, tranquilo, acontecendo a pregação normal, e eu estava ali, e eu coloquei a mão teve um momento que o pregador falou assim, coloca diante de Deus aquilo que você precisa que Ele faça na sua vida, vamos interceder. Aí eu coloquei a mão na garganta que estava inflamada, e falei, Senhor, eu preciso ser curado, eu gostaria de ser curado dessa enfermidade. E tudo aconteceu, a oração foi feita, a vida aconteceu, tudo aconteceu ali. E quando eu cheguei em casa, no dia seguinte eu percebi que minha garganta estava boa, não tinha mais inflamação, a febre tinha baixado e acabou. Não tem remédio para isso. Isso foi uma coisa, já aconteceram tantas outras coisas na minha vida nesse sentido. Com 5 anos de idade, talvez eu teria que fazer uma cirurgia de garganta. E o médico falou, esse menino precisa fazer cirurgia, senão a senhora vai perder esse menino. Eu não fiz a cirurgia e estou vivo até hoje. Então, Deus é misericordioso para curar. Então, muitas pessoas ali ao redor de Jesus, no meio da multidão, certamente recebiam
fluir da graça dele, o fluir da misericórdia dele, aquele que ele diz assim, as virtudes que saíam dele, curava as pessoas ali. Mas aqui é registrado que um homem em particular foi chamado por Jesus, levado a um lugar específico, só ele e Jesus, para tratamento. Marcos está dizendo que mesmo os estrangeiros, como era o caso aqui, mesmo os estrangeiros também tinham um lugar para os estrangeiros no coração de Deus e nos planos de Deus. E há um lugar nos planos de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Às vezes a gente acha que a nossa vida passa despercebida. Essa vida desse rapaz surdo não passava despercebida aos seus amigos, que falam, não, você precisa conhecer Jesus. E não passou despercebido para Jesus, que deu um tratamento personalizado para ele. Se eu e você nos colocarmos em oração diante de Jesus, ele vai fazer um tratamento personalizado para com a vida de cada um de nós. Ele vai nos tratar de forma personalizada, de forma pessoal. Ele mesmo vai falar conosco, ele mesmo vai tratar conosco, sabe? O negócio é que a gente precisa aguçar a fé para isso. A gente precisa ter um pouco mais de tempo, ou investir um pouco mais de tempo numa vida solitária com Jesus. Assim como ele teve um momento solitário com o surdo, a gente também precisa ter um momento solitário com ele. Se eu quero reivindicar, entre aspas, o meu lugar no plano de Deus, eu preciso ter um tempo com Deus, dedicar um tempo com Deus. Tirar aí alguns momentos do meu dia para eu isolar de tudo e de todos, igual esse rapaz fez, e ficar sós com Jesus. E falar com ele, olha, a minha situação é essa. Para eu ver o tratamento personalizado dele. Ele tem interesse nisso. Ele tem interesse. Foi ele quem nos fez. É um projeto. Você, meu irmão, é um projeto de Deus. Você não nasceu por acaso. Você não aconteceu por acaso. Nada, na verdade, aconteceu por acaso. Tudo o que acontece, acontece dentro de um propósito específico, inclusive as nossas vidas. Jesus não passou nas terras estrangeiras ali, como está registrado por Marcos, por acaso. É o mesmo Jesus que fala assim, olha, a gente tem que ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. É o mesmo Jesus que em Tiro e nas regiões de Tiro e Sidom também fala que aquela mulher, não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os estrangeiros. Era isso que ele estava dizendo. E a mulher estrangeira, ela fala assim, mas os cachorrinhos comem também. E ela também recebeu a bênção para a filha dela naquela ocasião. Então, há um lugar no plano de Deus para a sua vida. Há um lugar no plano de Deus para a sua vida. A sua causa, a sua demanda interessa para Jesus. A sua demanda é do interesse dele, porque você é um projeto dele. E ele está disposto a falar assim, efatá, abra-te. No caso aqui, abriu os ouvidos, abriu a voz. Talvez, no seu caso, tem que ser abrir uma porta de emprego, abrir uma sabedoria para lidar com as suas finanças que está em crise, abrir uma condição de melhorar a sua vida conjugal, melhorar a sua saúde, não sei, alguma coisa precisa se abrir. E vai se abrir se você se trancar, em particular, com Jesus primeiro. Primeiro, feche-se com Jesus. E então ele vai abrir todo o resto da vida para a glória do nome dele e para a bênção nossa. Vamos orar? Senhor, diante do Senhor nós colocamos a nossa vida e nós pedimos o perdão para nossos pecados. E nesse momento, especificamente, eu e os meus irmãos estamos apresentando as nossas demandas diante do Senhor. Fala efatá e abra, Deus, as oportunidades, as chances, as bênçãos, a porta dos céus para a vida de cada um de nós, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Ezequias e Cristiane, hoje é aniversário de casamento. Ontem foi aniversário de casamento de vocês. Deus os abençoe poderosamente. Vitória, hoje é aniversário dela. Deus abençoe poderosamente. Meus irmãos, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.